alunos, tudo bem? Espero que sim. Nessa videoaula, iremos falar sobre a construção do mundo moderno. É o início da unidade 4. Eu quero que vocês façam os exercícios 1 e 3 da página 430 e me mande por e-mail. Beleza? Vamos lá. A partir do século XVI, as práticas capitalistas tornaram-se mais presentes e grande parte dos países do mundo utiliza esse sistema socioeconômico. Vamos ver algumas características do capitalismo? Propriedade privada. O que é isso? Consiste no sistema produtivo atrelado à propriedade particular. Tem um dono específico. Lucro é o principal objetivo do capitalismo, pois é proveniente do acúmulo de capital. Todos querem o lucro. Economia de mercado. É livre concorrência. Não tem intervenção do Estado. Lei da oferta e da procura. O que é isso? Quanto maior a oferta, maiores os preços. Quanto menor a oferta, menores os preços. E tem a divisão de classes. Tem o proprietário, que é o dono dos meios de produção, e o proletário, que são os trabalhadores que vendem sua força de trabalho. Para produzir uma mercadoria, é necessário ter bens financeiros. Esses bens, eles vão ser aplicados em recursos, como máquinas, edificações, ferramentas. E esse recurso, esse bem financeiro, ele pertence aos proprietários, donos da produção. Com isso, a gente tem uma propriedade privada dos meios de produção. Por destinar toda a produção industrial ou agrícola ao mercado consumidor, que é formado pela população, as indústrias ou pelo comércio, a gente fala que o capitalismo ele vigora na economia de mercado. O que é isso? É baseada na lei da oferta e da procura. Por isso, para estimular o consumo, as empresas investem em propaganda com o intuito de aumentar as suas vendas e, consequentemente, seu lucro. E nesse sistema tem o sistema livre de concorrência. Só que atualmente as grandes empresas elas vão dominar o mercado mundial, levando à monopolização de alguns setores da economia. Só que isso vai dificultar principalmente para as pequenas empresas que não vão conseguir entrar direito nesses setores econômicos. No capitalismo, há uma divisão social, que é caracterizada pela distribuição de renda desigual. Isso acontece principalmente nos países subdesenvolvidos, onde a gente tem um contraste nas condições de vida entre a população de baixa renda e as classes mais privilegiadas. Essa diferença ela é bem gritante. Durante a evolução do capitalismo, a gente consegue distinguir 3 fases: o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. Cada fase ela tem características particulares em relação às formas de produção, trabalho, circulação, consumo de mercado, de acordo com o período histórico. Vamos ver cada uma delas? Capitalismo comercial. O capitalismo comercial ele se formou lá no final do século XV, que foi o período de importantes expansões marítimas, principalmente por Portugal, Espanha, Itália, França e Holanda.
Nessa fase, vai ocorrer a conquista do continente americano, continente africano e da Ásia. Só que nesses lugares houve genocídio de milhares de pessoas que ocupavam seus territórios. E aí nós temos, né, o chamado colonialismo. O que é isso? Conjunto de atitudes políticas, econômicas e militares impostas por uma cultura sobre a outra. Ou seja, né, os europeus chegaram nos lugares, né, e acabaram, né, impor a sua cultura sobre a cultura dos lugares aonde eles chegaram. E aí a gente vai ter a Divisão Internacional do Trabalho, a DIT. Que é a DIT? É a divisão de atividades e serviços entre os vários países do mundo. Num primeiro momento, somente entre metrópole e colônia. Os europeus não chegaram na América, na África e na Ásia, né? Então, eles eram a metrópole. Então, o que eles queriam? Eles iam para as colônias, né, áreas de exploração, que pegavam a sua matéria-prima e levavam para as metrópoles. Essa é a primeira divisão internacional do trabalho, a DIT. Vamos para o capitalismo industrial. Essa fase, ela vai consolidar com a Revolução Industrial que começou lá na Inglaterra. Esse período, né, houve várias mudanças na forma de produção, com a descoberta de novas fontes de energia e novas tecnologias, que aumentaram a produtividade nas indústrias e intensificaram a concorrência e a necessidade de ampliar o mercado consumidor e a busca de novas áreas fornecedoras de matérias-primas. Dentre dessas novas tecnologias, tem a máquina a vapor, que permitiu o aumento da produção da indústria têxtil. Na fase anterior ao capitalismo, o comércio era a essência do sistema, enquanto no capitalismo industrial, o lucro resulta da produção de mercadorias e das relações de trabalho assalariado. No capitalismo industrial, a exploração do trabalhador ocorreria sob a forma da mais-valia absoluta. Que é isso? Quando a jornada de trabalho diária ela é ampliada. Ou da mais-valia relativa, que é quando a produtividade do trabalho ela vai se intensificar, só que não vai aumentar as horas de trabalho. E aí nós temos o liberalismo econômico. Que é isso? Não tinha intervenção do Estado na economia, segundo os quais apenas a concorrência e a lei de oferta e da procura deveriam prevalecer. Que é isso? Até hoje tem essa relação, né, de oferta e da procura. Né? Vários produtos são lançados com os preços altos e com o tempo, ou esses preços vão abaixando por conta da grande oferta, ou ela vai baixar por conta da baixa procura. Vamos para o capitalismo financeiro informacional. Atualmente, ele é marcado pela formação de grandes empresas e organismos financeiros que vão dominar vários setores da economia no mercado mundial. Essa etapa ela vai acontecer a partir da crise do sistema capitalista, lá em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, o que vai acontecer? Vai formar os monopólios, que é qual? Uma empresa, ela vai oferecer um produto ou um serviço, não sofrendo concorrência por parte de outras empresas, garantindo, então, a possibilidade de estabelecer preços que lhe garantem lucros elevados. E aí nós temos várias empresas nesse sistema, né, nos setores de telefonia, de informática, indústria química, alimentícia, entre outros. E vai também surgir os oligopólios, que são grupos de empresas hegemônicas no mercado que vão determinar preços e vão dividir entre si o mercado consumidor e vão eliminar a concorrência ao comprar as empresas de menor porte.
seja, ele vai lá comprar várias empresinhas, né, para ele ser, né, o dono de tudo. Tanto o monopólio quanto o oligopólio, eles vão eliminar o princípio da livre concorrência. Então, ele tem o objetivo de controlar todas as fases da produção, da circulação e do consumo de mercadorias e serviços. No século XIX, formou-se um poderoso sistema bancário que se associa ao capital industrial para controlar o capital acumulado e financiar a produção. Com isso, os bancos assumiram um papel importante no capitalismo financeiro ao incorporar as indústrias. E, ao mesmo tempo, tanto as indústrias quanto o comércio formavam suas principais instituições bancárias ou financeiras. Vamos falar dessa crise do sistema capitalista em 1929. Essa crise, ela ocorreu pelo excesso da produção industrial e agrícola e pela ausência de mercado consumidor capaz de absorver essa grande oferta de produtos por conta dos baixos salários, né, pagos aos trabalhadores, pela falta de uma política de exportação e pela especulação financeira que levaram à quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Com isso, várias indústrias e bancos foram à falência e, consequentemente, aumentou a taxa de desemprego. Nesse contexto, vai surgir uma nova política, o chamado keynesianismo, desenvolvido pelo John Maynard Keynes. Ele defendia a participação do Estado na economia por meio do planejamento para cada setor produtivo e investimentos em obras públicas. O que ele queria com isso? Ele visava reduzir o desemprego e reestruturar a economia do país. Assim, surgiu o Estado de Bem-Estar Social, o qual procurava garantir as necessidades básicas da sociedade, nas áreas de saúde, educação, previdência social, habitação, entre outros. Bem, turma, finalizamos por hoje uma parte da unidade 4. Façam os exercícios, me mandem por e-mail, não esqueçam de botar nome e turma. Se tiverem dúvidas, mandem e-mail também. E até a próxima!